Olá, meus queridos, aqui é Sabrina Sabel e eu resolvi fazer mais um vídeo para trazer alguns esclarecimentos naquela linha do último vídeo, trazendo essas novas informações, dessas novas propostas dos trabalhos que nós estamos apresentando para vocês, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que as nossas linhas terapêuticas, elas têm uma amplitude grande, tá? Então, eu venho trazendo coisas novas, porque são ferramentas novas, são ferramentas que auxiliam nesse nosso propósito, nesse nosso trabalho, tá? Essas ferramentas nós trazemos como sugestão para vocês, né? Então, se vocês estiverem gostando de tudo isso que a gente está colocando, a gente vai dar sequência nisso. Mas se para vocês não for o que vocês estão querendo neste momento, eu vou direcionar o trabalho para aquilo que vocês precisam, que vocês querem, que vocês estão vendo mais coerência e tudo mais. Porque a gente aqui nunca impõe nada, a gente só traz sugestões. Se vocês gostarem, a gente faz. Porque como a nossa demanda é muito grande, tem muitas coisas para a gente fazer, eu não vou ficar gastando meu tempo com coisas que para vocês não é interessante, tá bom? Então, a primeira coisa, se vocês estiverem gostando dos vídeos e tal, eu vou continuar fazendo, mas até a proposta de trabalho que eu vou apresentar para vocês como processo nosso aqui de cura, tá? Então, esse é o primeiro recado. Outro assunto que eu vou abordar nesse vídeo, mas vou deixar para falar um pouquinho mais na frente, é a respeito das energias positivas e negativas, tá? Então vocês assistam o vídeo todo para vocês entenderem muito profundamente como que essas duas realidades, elas estão assim, ó, juntinhas, lado a lado. E a gente precisa ter muita atenção para entender como que elas interferem nas nossas vidas, tá? Então eu vou explicar um pouco de como da história nossa, do Brasil e tudo, como que isso começou, essas interferências negativas, ok? Então, porque eu quero falar primeiro, que é mais importante, a respeito desse novo trabalho com essa abordagem do tarô terapêutico, né? O tarô terapêutico, eu comecei a falar no último vídeo um pouquinho da história dele, né? Na verdade, assim, que o tarô é usado como a gente conhece, alguns milênios, poucos milênios para cá. Quando eu falei no último vídeo que ele se originava da Atlântida, eu preciso explicar para vocês bem detalhadamente que não é que eles usavam o tarô naquela época, não, tá? Naquela época, a sociedade era organizada de forma diferente. Essa organização priorizava, dentro de toda a estrutura da sociedade, valores espirituais, tá? Então, a forma com que o ensino, a sociedade se desenvolvia era em cima das 22 figuras que estão contidas, nas energias que estão contidas dentro de uma proposta de aperfeiçoamento, de aprendizado, de colocar em prática filosofia, formas de viver que continha, tá? Que continha um ciclo evolutivo que a cidade era dividida naquele ciclo evolutivo que hoje a gente enxerga na historinha que vai dos arcanos maiores. Então, a jornada, que muitos autores falam, né? A jornada do herói, começando lá com o louco, depois o mago, depois a sacerdotisa, depois a imperatriz, depois o imperador. Essa sequência, essa dinâmica energética de aprendizado é que a sociedade inteira
estava organizada. Arcanos quer dizer segredos, então é como se fossem, por exemplo, a criança nascia, né? Hoje a criança nasce, a gente coloca na escola, já começa a preparar ela desde seus 10 anos de idade, 11, 12 anos, para o mercado de trabalho, porque hoje nós somos uma sociedade materialista. Então tudo que a nossa sociedade está organizada já há muito tempo, né? É voltada para o materialismo. Naquela época, 12 mil anos atrás, era voltado, todos esses estudos, o tempo era dedicado a gente desenvolver valores mais espirituais. E era usada essa lógica, tá? À medida que os anos foram passando, aí pronto, foi destruída a Atlântida e tudo mais, a história se perdeu. Com o tempo, o que aconteceu? Com a vinda de Allan Kardec, né, com isso recente, tá? Porque na época do Antigo Egito ainda tinha alguns remanescentes da Atlântida, e esses remanescentes da Atlântida, eles trouxeram alguns conhecimentos, alguns deles sobre a cultura da reencarnação, né, que a gente vê dentro dos budistas há mais de 2 mil anos atrás. Isso era comum. Então um Buda morria, eles já logo ficavam esperando onde o outro ia nascer. Tudo isso, gente, que eu tô falando com vocês logicamente estão entendendo que esse trabalho que a gente desenvolve não é para todo mundo, porque a gente sabe que a nossa sociedade, a gente tem pessoas de vários níveis culturais, né, de percepções e tal, de crenças limitantes, de fechados em algumas doutrinas que não aceitam esse tipo de coisa, Então, o nosso trabalho, quem já é nosso cliente sabe que esse trabalho são para pessoas que vão compreender, que já tem uma mente mais expandida. Na verdade, o trabalho é para todos, mas que vão aproveitar com maior profundidade, né, crescendo, melhorando, evoluindo, acessando a cura de forma mais profunda, são as pessoas que têm a mente mais aberta, porque vão aproveitar mais do trabalho. Mas nós aqui atendemos pessoas de todas as crenças religiosas, tá bom? Não existe dentro de nós um preconceito. Existe dentro de nós um profundo desejo, intenção, motivação em ajudar, levar a cura através das práticas terapêuticas, através do conhecimento, através da ampliação da consciência, porque na mente está tudo, né? Então, quando a gente descobre dentro da mente os gatilhos que vão travando, que vão fazendo, né, essa ligação ficar cheia de ruídos que o nosso corpo não consegue compreender, e as nossas emoções começam a se bagunçar, a nossa mente começa a ficar toda confusa, então é aonde a gente atua, tá bom? Então vamos continuar na história que eu estava contando para vocês. Quando essa crença, né, da interação do espiritual na nossa vida, ou seja, do mundo oculto das energias, já fez parte da nossa história mais longínqua, de uma nossa história um pouco menos, meados de 3 mil anos atrás, e ela foi totalmente apagada, esquecida, com as guerras, com o queimar das bibliotecas e tudo mais, né, todas essas devastações que ocorreram, e aí tudo se perdeu de novo. Então, quando Jesus veio, né, a própria questão da ressurreição já era ali, ele dando algumas informações para a gente sobre reencarnação, a própria questão de algumas passagens da Bíblia e tal. Isso é muito de interpretação, tem pessoas que pegam aquilo e interpretam de outro jeito, enfim, a coisa da crença que a gente está conversando aqui. Mas o que Jesus trouxe lá atrás? Ele prometeu que traria o Consolador, né? Tem uma parte na Bíblia que fala que Jesus prometeu que traria o Consolador, né? O que iria consolar a todos nós num futuro próximo. Ele estava se referindo ao Espiritismo, às obras de Allan Kardec, né? O Consolador prometido
são as obras de Allan Kardec. Por quê? Porque a partir do momento que a gente entende a interferência do mundo sutil, Jesus via demônios, ele tinha dom da clarividência, né? Então, clarividência é explicado lá dentro do Espiritismo, dentro das obras do Allan Kardec, né? Aqui nós não temos religião, tá? Nós nos ligamos mais ao universalismo crístico. Quem quiser saber mais informações, inclusive, tem esse livro aqui, onde vocês podem, Universalismo Crístico Avançado, vai ter mais informações. Mas eu sou católica, batizada, batizei todos os meus filhos, eu simpatizo com todas as religiões, porque aqui nós simpatizamos com tudo que leva para o bem. Então, assim, nós nunca vamos colocar nenhuma rigidez em nada, pelo contrário, tá? A nossa intenção aqui é a união, é todos ficarem bem, felizes e curados. Essa é a proposta, tá? A gente lembra que é um consultório terapêutico e a gente trabalha com as interferências energéticas, terapias naturais, né? Então, tá bom, vamos continuar. Estamos lá, então, estava explicando a respeito das obras de Allan Kardec. Quando Allan Kardec, com seu espírito investigativo, espírito científico, porque ele era um pedagogo, né? Então ele conhecia metodologia científica, ele se deparou com todos aqueles movimentos estranhos acontecendo de mover de mesas, de crianças que estavam recebendo mensagens, pessoas vendo espírito, naquela época lá na França, há mais de 200 anos atrás. Ele foi convidado a investigar o que estava acontecendo. Tem um filme na Netflix, vocês podem assistir, um bacanérrimo filme nacional, que conta isso. E aí ele foi investigar. Quando ele começou a aplicar toda a metodologia científica em cima daqueles experimentos, ele não teve dúvida. Ele percebeu que era algo muito real, não se tratava de fantasia, mágica ou enganações. E aí ele aplicou toda a metodologia científica que ele conhecia para se certificar, para poder ter certeza que ele estava lidando com um assunto muito sério, né? Então, por isso que ele tem tanta credibilidade, porque não era um José da Esquina, tá? Era um professor renomado, um pedagogo, um professor que tinha muita idoneidade, que estudou e trouxe as 5 obras, então, conhecidas, né, que a gente conhece hoje como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o livro... Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, são 5. O que acontece? Depois que ele trouxe, né, pronto, ficou comprovado, toda a questão foi divulgada mundo afora. Brasil, isso cresceu muito, e eu vou explicar por quê. Né? O Brasil é um dos países que mais foi difundido a questão do espiritismo. Sim, nós já vamos chegar lá. O que aconteceu? Depois disso, várias outras informações canalizadas vindas do mundo espiritual, ou seja, de espíritos muito antigos, começaram a vir como enxurrada. Quer ver uma delas? Nosso Chico Xavier, que a proposta, quando ele veio encarnar, era de ter escrito aí uns 200, 300 livros. Ele escreveu quase que mais de 500 livros, se não me engano. Então, tamanha a necessidade que existe de trazer informações do plano espiritual para a gente. Para quê? Lembra? Jesus prometeu trazer o Consolador. O que é que vai consolar a gente? A gente entender que a vida é uma continuidade e que se enquanto nós não entendermos essa continuidade e atuarmos em tudo que interfere, nós não conseguiremos sair das rodas de reencarnação. Nós não conseguiremos sair da nossa proposta de vir pagar os nossos karmas, de vir resolver as questões que nós deixamos em aberto em vidas passadas.
Então, esse é o Consolador. O Consolador explicando que nós precisamos sutilizar a nossa energia para entendermos quando existe uma energia interferindo, uma energia, um espírito interferindo nas nossas vidas e atrapalhando o nosso livre-arbítrio, atrapalhando as nossas escolhas, atrapalhando as nossas vidas. Porque o fato de você, ou de a pessoa, não acreditar nisso, não muda o fato de que é assim que funciona e que a vida dela está, sim, sendo emperrada por um aspecto que ela não vê. Que ela é motivada, que ela é conduzida, que ela é guiada, que ela é toda inflamada. Imagina uma pessoa ter certeza absoluta de tudo que ela fez e, na verdade, ela não foi ela foi influenciada. Ela foi influenciada fortemente, não teve a força, não teve as condições de... Muitas pessoas, quando cometem crimes, falam, mas eu não queria fazer isso, mas tinha uma força dentro de mim, não sei o quê. Em casos mais graves, é disso que a gente está falando. Só que a gente acha que essas coisas acontecem só em níveis muito altos, só em níveis muito que causam choque na humanidade. Todo mundo olha para aqueles casos assim como aterrorizados e tal. Não. O fato é que isso acontece o tempo todo, porque na nossa vida cotidiana, que nós somos assim, pessoas mais simples e que não tem tantos grandes problemas assim, a gente acha que não está acontecendo. Está acontecendo, só que são níveis pequenininhos, porque a gente está numa brecha pequena. Só que essa brecha pequena é capaz, sim, de causar grandes atrasos. E o que está acontecendo? Causar grandes problemas de saúde, físicos, enfim, tudo mais. Por isso, a nossa terapia, ela abrange essa questão energética para a gente atuar nesse mundo invisível, nesse oculto. E é assim que a gente tem conseguido ajudar, graças a Deus, muitas pessoas, porque se não é assim, a gente não consegue. Não, porque tem muita interferência, sim, energética acontecendo nas nossas vidas atuais. Com todo esse movimento de interação social, rede social, o mundo ficou todo muito pequeno, Estamos ligados com o mundo inteiro o tempo todo. Tudo que acontece no Japão é na hora que a gente sabe. Então, está acontecendo uma grande movimentação que está fazendo as pessoas ficarem muito estressadas, muito ansiosas, muito nervosas, muito impacientes, somada a uma falta de autoconhecimento, prato cheio para a gente ser assim, comandado como aqueles bonequinhos, Como os bonequinhos, completamente comandados. Então, por isso que a gente consegue um resultado tão rápido com as pessoas, tá? Porque nós possuímos uma gama muito grande de ferramentas para ajudar vocês, ok? Enfim, então estávamos falando, continuando a história, Estávamos falando sobre a Atlântida e os arcanos do tarô. Nesse momento da nossa história, algumas pessoas trouxeram de novo, através de canalização, através de intuição, de receber informação mesmo, pode ser psicografada e tudo mais, de novo, desses arcanos do tarô, e se transformou num jogo com cartas, Mas naquela época não é que usava-se o tarô. A sociedade da Atlântida vivia em cima disso, em cima dessa perspectiva de crescimento e evolução do ser humano. Por isso que eles eram tão evoluídos. Com o passar do tempo, o universo ele gira, isso
temos marcações em ciclos, então os ciclos se repetem por causa do posicionamento dos astros, e à medida que o tempo vai passando, os astros vão se posicionando e toda uma gama energética vibracional de novo é depositada em nós. Para quê? Para nos ajudar a crescer e evoluir. Então, a tecnologia vem vindo, a mesma tecnologia que vinha lá de trás, a gente vai chegar num ponto que a nossa tecnologia ela vai estar como na época de Atlântida, os carros muito rápidos, a gente conseguindo manipular a energia, uma energia limpa, tudo isso vai voltar, né? É só questão de tempo. E foi trazido então essas cartas que retratam, que trazem pra gente momentos. Só que hoje nós estamos vivenciando esses momentos não organizado e bonitinho como naquela época, porque agora está uma bagunça, né? As trevas vêm reinando há muito tempo nesse planeta. É como se tivesse cada pessoa vivenciando um momento. E a cada escolha que a gente faz, a gente entra em frequência. Quando a gente procura intencionar, a gente entra em frequência, saiba a gente ou não, né? Através da energia da materialização, do magnetismo, e quando a gente se propõe a sentar numa mesa e jogar as cartas, aquilo que eu expliquei no vídeo passado, a gente atrai aquela situação e a gente tem uma maior clareza, né? Se a gente está ali naquela frequência daquele arcano que é positivo ou daquele arcano que a gente está sintonizando com a energia negativa dele. E aí, o próprio trabalho de falar sobre esse assunto, trazer à tona, nós já estamos entrando num processo de filosofar sobre as nossas atitudes, coisa que falta muito na nossa sociedade, nos nossos dias atuais, né? A gente precisa perceber o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando com relação às situações que nos são impostas, para saber se a gente não está sendo injusto, porque muitas vezes a gente age e reage sem levar para uma reflexão mais profunda, mais meditativa, entendendo o ponto de vista do outro. Não, nós estamos num método de muita reação, reatividade, e essa reatividade, esse querer fazer tudo rápido, muitas vezes a gente comete injustiças e aí tá vibrando no negativo daquela energia. Então o tarô nos ajuda a perceber isso. Só que o tarô também, ele ficou marcado com um aspecto muito negativo na sua história. O tarô e o baralho cigano, pela história que eu vou contar agora para vocês, que tem a ver com isso das energias sutis, positivas e negativas que estão a todo tempo em torno da gente, tá? Vou explicar para vocês, vou tentar ser o mais detalhista possível para trazer esclarecimentos, sanar muitas dúvidas, ok? Vamos lá. O mundo sutil, que é esse mundo invisível, existem as esferas positivas e as esferas negativas. Tá. As esferas positivas, nós estamos falando dos nossos anjos da guarda, nós estamos falando dos benfeitores espirituais, dos nossos mentores de luz, dos médicos de luz, dos anjos, arcanjos, querubins, toda a fraternidade branca que se preocupa em trazer harmonia, paz, amor, caridade, doação, tudo que é energia positiva que vai nos direcionar para fazermos coisas boas, que vai querer nos acalentar, que vai querer nos direcionar para um caminho do meio, que vai querer nos direcionar para a pacificação, para a humildade, para a benfeitoria, para o amor ao próximo, tá? Então essas são as energias positivas, sutis, que estão ao nosso entorno, são os nossos anjos da guarda, os nossos protetores, tá? A atuação deles é como a orientação de Deus.
eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Quando a gente chama por ajuda, a gente pede por ajuda, eles se aproximam. Quando a gente não pede, eles não podem fazer nada, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, sempre que nós pedirmos socorro, eles aparecem, eles vêm, eles nos socorrem, eles tentam se comunicar, eles tentam nos intuir, eles tentam mandar energias positivas, eles tentam nos ajudar dentro daquilo que é o limitador deles como seres que estão desencarnados, ou energias que estão desencarnadas. O que acontece? Quando é que eles não conseguem se aproximar de nós? Eles não conseguem se aproximar quando nós não estamos em sintonia com eles. Quando nós estamos vibrando na paz, no amor, na humildade, na serenidade, eles conseguem comunicar com a gente. A gente consegue acessar as intuições que eles passam. A gente consegue fazer uma palavra mais assertiva com o chefe, com uma esposa, com o marido, com o filho. A gente consegue porque a gente tem sintonia fina com eles. Então a gente segue essa intuição, sabendo ou não sabendo. Por isso orai e vigiai é tão importante. Agora, quando é que eles não conseguem nos ajudar? Quando nós nos afinizamos com energias que não são as energias deles. O que são? Raiva, ódio, mágoa, tristeza, ressentimento, desejo de vingança, orgulho, vaidade, soberba. Todas essas energias nós estamos nos referindo a seres sutis ou energias sutis que estão entre nós, tá? E que basta a gente sentir isso para eles entrarem em sintonia e ampliar esse sentimento. Do mesmo jeito que os nossos anjos da guarda, os nossos mentores ampliam as coisas boas quando a gente pede e a gente quer, isso acontece do mesmo modo com a energia sutil, negativa. Então, a gente fala assim, tem muito dentro da igreja católica, até mesmo evangélica, né? Tem aquela coisa assim da possessão, né? De uma pessoa chega lá e tá possuída, não sei o que, vai, tira lá o demônio da pessoa e tal, não. Quando a gente tá falando de demônio, a gente tá falando de seres negativos que estão ali nessa afinidade de causar confusão, de causar intriga, de causar fofoca, de causar bagunça, de causar discórdia, raiva, tudo mais. E aí, nós podemos, em muitos momentos nossos de desequilíbrio, a gente permite, mas não podemos permitir, porque a gente está dando brechas para a gente ser obsediado, para a gente ceder o nosso livre-arbítrio para esses seres, tá? Então, a energia sutil positiva e a sutil negativa, ela anda lado a lado. Por isso Jesus falava, orai e vigiai. Jesus, ele tinha o dom da clarividência, ele lutou contra os demônios, ele via os demônios. Por isso, ele falava com tanta força o que ele estava falando. Com tanta certeza, com tanta segurança, porque ele era um ser evoluído, a opinião dele era super aberta, tinha uma sensibilidade, às vezes ele não via, mas ele sentia. Então, tudo aquilo ali dava a ele uma confiança do que ele estava falando, né? Então, muitas curas tinham a ver com o processo de desobsessão que era feita nas pessoas. Porque sentir raiva e sentir ódio causa dores, causam desequilíbrios nos nossos chakras. Desequilíbrios nos nossos chakras causam desequilíbrio nos nossos órgãos físicos. E o tempo vai somatizando um problema físico. Pois bem,
Lembra que eu falei? Então já entenderam como que a energia sutil, positiva e negativa está o tempo todo só esperando uma brecha no nosso livre-arbítrio para entrar, uma baixa vibracional nossa, né? Só que, lembra que eu falei com vocês que no Brasil aconteceu algo que foi muito forte, assim, comparado com os outros países, que entrar numa faixa vibracional negativa muito pesada, que tem a ver com o nosso descobrimento. Por isso que toda a obra de Allan Kardec se difundiu tanto no Brasil. Eu vou explicar para vocês o porquê. Por causa das religiões africanas, por causa da intensa espiritualidade e dos movimentos religiosos mais diversos e manifestações espirituais que o Brasil trouxe desde o descobrimento, desde a época dos índios, piorou depois dos africanos. Eu vou explicar isso para vocês. O Brasil foi um país todo roubado, surupiado. A nossa colonização parte do pressuposto de sermos roubados. Iniciou-se com os índios que foram passados para trás, né? Trocando as riquezas, que eram muito diferentes, vindas de Portugal, com relação ao espaço territorial, todo o conhecimento sobre as matas, as árvores, os animais, enfim. Depois, o que os portugueses fizeram? O mesmo com os africanos. A história aconteceu da seguinte forma. Quando os nossos colonizadores vieram para cá, eles perceberam que precisavam de mão de obra, que os índios não iam ser suficientes. Então, tiveram a ideia de trazer os negros. E o que eles fizeram? Eles foram na África, convenceram os africanos, os mais fortes, os mais inteligentes, com o poder da lábia, prometendo terras, prometendo vida boa, prometendo que quando chegassem no Brasil tudo seria maravilhoso para eles, enfim, contaram um monte de mentira. Quando conseguiram colocar esses escravos esses negros, né, dentro dos africanos, dentro dos navios, o que aconteceu? Vocês são escravos. E aí usou-se a força, usou-se o poder das armas para poder controlar essas pessoas, né? Então, notem que o que reinou dentro do ser, da alma dessas pessoas, foi um profundo ódio, desejo de vingança, um profundo ressentimento. Eles eram avaliados pela qualidade dos dentes, eram tratados como animais, seres humanos, apenas pela cor de pele diferente. Para quê? Para que pessoas ficassem na preguiça, no trabalho, quer dizer, no trabalho de mandar, e os outros trabalhando, suando, carregando peso, em nome de riqueza, em nome de domínio, em nome de poder, em nome de ganância mesmo. Os africanos tinham as religiões deles. Eles tinham, que é Umbanda, Candomblé, né? Tinham lá os seres que os ajudavam, seres mitológicos que os ajudavam, né? Os orixás, toda essa população ligada à floresta e ao reino mineral, animal, os seres divinos que
os ajudavam a se conectar com a divindade, com as energias positivas superiores, né? Que os auxiliavam dentro da religião deles, dentro de todo o trabalho de equilíbrio espiritual daquela cultura. Cada cultura tem a sua, cada cultura tem a sua. Mas o fato é que quando eles se depararam com serem traídos, serem tirados de suas casas, mentiras contadas, enganações, prisões, sem motivo, né? Eles entraram numa vibração muito baixa. Mas eles tinham conhecimento, eles tinham muito conhecimento com relação à própria espiritualidade deles. Quando eles estavam na África, a vibração era boa. Então, não era só espíritos positivos que sintonizavam com eles. Quando eles vieram para o Brasil, o que tinha ao redor dessas pessoas? Eram só espíritos com muito ódio. Espíritos sutil, energia sutil que estava vibrando no ódio, que atuavam através das suas práticas religiosas para tentar fazer mal para os senhores de terra, os donos de escravos, as famílias, os brancos, os portugueses que os escravizavam. Eles entraram num processo de ódio, raiva e vingança negativo, foram intuídos, eles permitiram, mas também o que vai fazer? Como que dá para julgar uma situação dessa, gente? Como que dá para julgar? Então percebam que a história do Brasil, ela toda é muito marcada por muitas dores, por muito sofrimento, por muito sufocamento, opressão, violência, maltratos, né? E isso faz parte do nosso karma, vamos dizer assim, coletivo do nosso país. Então, sempre que a gente escuta coisas com relação à parte energética, o oculto e tudo mais, tem Por que tem tanto peso? Por causa disso. Por causa dessa malha pesada que vem junto da nossa história e que fizeram com que até nos dias de hoje várias práticas sejam ainda tratadas com um olhar negativo. Não que ainda isso não aconteça, a gente sabe que isso acontece, porque existem sim pessoas que centros, né, de manifestações espirituais e tudo mais, que sintonizam com a luz, e tem lugares que ainda sintonizam com as trevas, porque os habitantes ali estão sintonizados com muitas energias, lembra que eu já expliquei lá atrás? Com muitas energias negativas. Então, o que vai sintonizar, orientá-los, direcioná-los, intuí-los, são energias negativas, tá? E por que a gente está aqui falando sobre esse assunto? Porque nós trabalhamos com um processo terapêutico, terapia holística, terapia complementar, terapia integrativa, que começa no mundo invisível para atuar na nossa saúde física. Então nós precisamos ir desmistificando dentro das mentes daquelas pessoas que gostam da gente, que gostam do nosso trabalho, que estão vendo resultado, para que vocês consigam ter mais poder de força argumentativa, nos ajudar na divulgação disso, porque sim, é muito importante que a verdade ela venha à tona, que as pessoas compreendam, que as pessoas entendam que não é para ter medo,
que nós estamos protegidos com a nossa própria energia de vibração alta. Que quanto mais a gente colocar a luz em cima daquilo que antes era escuro, ou seja, a gente acender a luz dentro de uma área que era toda escura, melhor vai ser para todos nós. Para isso que a gente está falando aqui. A história das terapias holísticas, ela sofre grandes perseguições. Há um tempo atrás, a acupuntura era considerada bruxaria, as agulhas, né? Aí eu quero chegar, que eu falei do tarô, eu quero falar do tarô terapêutico, eu quero falar do baralho cigano, que aí entra também uma outra parte da história que cabe muito bem a gente falar aqui para vocês entenderem de fato, tá? Porque há muita distorção em cima disso tudo, das macumbas, dos trabalhos feitos nas encruzilhadas, das pessoas que prometem fazer amarrações de marido, segurar homem, não sei o quê. Tudo isso aí é manifestação de energia, é manipulação de energia, tá? Isso sempre aconteceu. Tá, e isso acontece, muitas vezes as pessoas nem sabem que estão fazendo porque não foi num lugar desse, mas o fato de intencionar que a sua filha fique casada com o marido dela porque você é igual, ela está reclamando do marido, mas você acha que ele é bom para ela. Acha que ele é um pouco partido, porque é filho de não sei quem, não sei o que lá. Você acha que você não está fazendo um trabalho ali, energético para manter aquele casamento por causa de padrões da sociedade. Intencionou, sentiu, mandou energia, tá? Mas a falta de entendimento de como funciona o mundo energético faz com que todo mundo ache que é santinho, porque vai na igreja e reza o Pai Nosso, escuta o padre falar e toma hóstia. Só que você sente, você pensa. E é diferente do que sua filha. E você tem um guia, tem um mentor e talvez até um obsessor. Que tudo que você intenciona, ele te ajuda a realizar. E a sua própria energia que cria, que emana para ela uma vontade. Ela acaba fazendo as suas vontades. Então tudo isso está no jogo, meus amores. Tudo isso está no jogo. Tudo isso está no jogo. É hora da gente entender essas coisas. É hora da gente entender a gravidade, o peso que se tem o nosso pensamento, o nosso sentimento nas nossas vidas e nas vidas das outras pessoas. Ou a gente quer se tornar pessoas melhores, ou não. Então a gente precisa saber da verdade. A gente precisa entender. E olha que tudo isso que eu estou falando aqui com vocês está em cima da ciência. Está em cima da tecnologia do celular, da mecânica e da física quântica. Está tudo comprovado atualmente pela ciência. Está tudo em cima das leis herméticas. Tá? Então vamos caminhando então na linha de raciocínio. Vou falar agora, para fazer uma amarração do tarô, vou falar do baralho cigano. Vocês sabiam, porque é considerado, né, assim, pelas mentes mais, vamos dizer assim, cheia de crenças, e por causa da história como ficou marcado, mais um jogo de adivinhação. Como que tá a vida? Meu marido querendo me trair, não sei o que, se eu vou ganhar dinheiro, né? Jogo de adivinhação. Ficou marcado assim. Mas não é assim, não foi assim que ele nasceu, tá? Primeiro que ele nem foi criado por um cigano. Não foi criado por um cigano. Você não sabia disso, né? Como foi criado, como surgiu o jogo do baralho cigano? Tinha uma mulher, ela ficou, a história da Mademoiselle Lenormand. Ela, uma menina que ficou órfã de pai e mãe, muito jovem,
E aí os tios colocaram ela para estudar numa escola de freiras, num convento. Uma mulher muito estudiosa, muito ligada com a natureza, ajudava muitas pessoas, nunca se casou, nunca teve filho, era uma mulher distinta, nobre, que circulava entre os nobres da cidade. Isso, França, tá? Mais ou menos 1800, na época de Napoleão, 1700, na época de Napoleão. Inclusive, ela tirou cartas para o Napoleão, eu vou contar aqui para vocês. Ela ia nas festas, ela era querida pela sua bondade, escreveu vários livros, trabalhou em editoras, falando sobre um processo de meditação, processo de orações, ela tinha o dom da clarividência, era uma pessoa que tinha dons espirituais, ela era muito sensitiva, ela tinha sonhos, ela tinha revelações de coisas que iam acontecer e tudo mais. E aí, foi a partir dela que surgiu o baralho Lenormand. Esse baralho, o que diz a história? Existia naquela época um jogo de tabuleiro, tipo jogo da vida, tipo banco imobiliário, um jogo de tabuleiro que se chamava o Jogo da Esperança. E era muito comum nas rodas, nos encontros, as pessoas jogarem esse jogo. E como que funcionava? Esse jogo tinha 36 cartas, tinha tabuleiro, tinha os peões, tinha os dados, e cada carta, cada casa que caía, cada carta, por exemplo, uma carta negativa, carta dos ratos. Quando caía essa carta, dentro do processo da historinha ali, do passo a passo da vida, ele fazia a pessoa perder dinheiro. Se ela caísse numa carta boa, por exemplo, a carta da árvore, que é uma carta boa, que faz, você vai colher frutos, você plantou coisas boas, então você vai colher, fazer a pessoa ganhar um pouco mais de dinheiro, ela caminhar um pouco mais longe ali. Então, cada carta, cada número que caía, ou você andava para trás, ou você andava para frente. E era muito comum esse jogo. Então, esse jogo, ela se inspirou nesse jogo para criar o baralho, que ela ia dentro das festas, ia dentro do ciclo dela de amigos, começou a jogar as cartas e trazer revelações. Eu explico para vocês uma coisa: quando a gente está conectado com Deus, quando a gente está conectado, né? Quando a gente está conectado, Deus nos mostra, Deus nos dá sinais, Deus conversa com a gente por uma formiguinha que passa, Deus conversa com a gente por uma senhora que a gente nunca viu, passa na rua, ela fala alguma coisa, aquela mensagem traz algo profundo que vai resolver, vai abrir portas na sua vida. Então, quando a gente está conectado, Deus usa qualquer coisa para falar com a gente. Foi isso que aconteceu com a Mademoiselle Lenormand. Ela, através das cartas, percebeu ali que existia uma comunicação energética, espiritual, e ela trouxe aquele jogo de tabuleiro foi um trabalho totalmente canalizado, para jogar as cartas e trazer revelações por causa da energia que o campo da pessoa emana e tudo mais, e todo esse conhecimento, como ela trazer a realidade do que estava acontecendo na vida das pessoas. Ela era consultada por todos os nobres da França. Uma vez, Napoleão Bonaparte chamou ela para tirar as cartas para ele. E nessa sessão, ela revelou que ele estava pensando em separar da esposa dele. Sabe o que ele fez? Na hora, mandou prender ela. Sim. Mandou prender Mademoiselle Lenormand por falar a verdade. Ela ficou 13 dias presa. Por que ele fez isso? Porque enquanto ele organizava, ele tinha medo que ela falasse, alguém soubesse e atrapalhasse os planos dele. Quando ele tinha tudo organizado, ele soltou ela. Lenormand também tirava cartas para a esposa dele,
Ela fazia parte de toda aquela elite da França naquela época. Então, assim, o mundo invisível, o mundo sutil sempre sofreu perseguições, tá? Muito por causa do medo das pessoas, muito por causa de outras pessoas que sintonizavam e sintonizam, porque isso acontece nos dias de hoje, com as esferas negativas, que aí vira canal. Outro dia eu estava assistindo uma pessoa tirando cartas na internet, e essa pessoa falava assim: eu sou o mago branco, mas eu também sou um mago negro, e tal. E falava. Então, assim, isso existe, sempre existiu, tá? E essas coisas que tem uma certa sujeira, que tem um certo... que faz medo, né? A gente tem ele quer nos seduzir, ele quer nos conquistar. E como as pessoas vibram muito no medo, se não vibrassem, os filmes de terror não dariam, né? Caminhões de bilheteria, enfim, tudo mais. Então o medo pega. E é isso que a gente quer trazer aqui para vocês, porque o nosso trabalho é um trabalho muito sério, muito honesto, muito... a gente busca, porque a gente sabe do tamanho que é o karma de uma pessoa que entra nessa esfera negativa e que se rende a esse mundo negativo, tá? Então, o nosso trabalho é um trabalho, quem nos conhece intimamente, quem já passou pelo nosso contato, sabe o quanto que nós trabalhamos de forma séria, honesta. Nós não gostamos de sensacionalismo, nós gostamos da ciência, dos pés no chão, da realidade. O nosso trabalho é um trabalho de doação, de cura. A gente quer ajudar você a se curar, a se equilibrar, porque não há nada no mundo mais prazeroso do que a gente estar bem, com a nossa energia bem, para a gente conseguir realizar os nossos feitos. Todos nós temos a mesma capacidade. Não é necessário invejar. Não é necessário pisar na cabeça do outro para a gente conquistar. Não é necessário nada disso. É necessário a gente entender quem nós somos, nos burilar dentro das nossas energias negativas, perder todas as sintonias com qualquer energia externa que possam estar em sintonia fina com a gente, que nos jogam para baixo, e nos energizarmos, porque nós somos perfeitos. Deus nos fez perfeitos e nós esquecemos que nós somos perfeitos. Nós só lembramos dos nossos defeitos. Nós estamos presos no negativismo, nós estamos presos nas reclamações e precisamos sair disso. Só que só vamos sair disso se nós nos dedicarmos profundamente, porque é um trabalho árduo. Entramos muitas vezes em esferas muito profundas de sofrimento que a gente traz de outras vidas, que são os traumas. Enfim, deixa eu finalizar a história da Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle, ela não deixou nada escrito na forma com que ela fazia as interpretações dos campos energéticos das pessoas. Lembra, nessa época não existia nada de cigano, tá? Nada de cigano. Era só ela. Ela não deixou nada escrito, ela não ensinou ninguém a fazer isso. Mas depois da morte dela, ela deixou muitas casas, porque era uma senhora muito distinta, nobre e com muitas posses. Ela não tinha parentes. E apareceu uma pessoa, duas pessoas, homens, falando que eram sobrinhos dela. E numa jogada de marketing, eles disseram que estava com o livro ali, que eram os escritos dela, não sei o que lá, não sei lá. E aí a coisa voltou a ter vida. E foi por causa desses dois sobrinhos que hoje o baralho foi tão difundido.
porque assim, ficou uma coisa muito popular lá naquela época. E por onde foi que o baralho foi mais difundido? Através dos ciganos. Os ciganos eram povos nômades, né? Sempre estavam ali se movimentando para aqui, para ali, né? E eles tinham uma similaridade muito grande com a Mademoiselle, que era a questão que ela ajudava muitas pessoas com os conhecimentos fitoterápicos dela, com a medicina natural, então ensinando chás, compressas, enfim, toda essa parte. E então, assim, todo o conhecimento que ela deixou, os livros que ela escreveu, eram muito apreciados por esse público. E aí é que o baralho, depois da morte dela, depois desses dois supostos sobrinhos, que ninguém sabe que se são mesmo até hoje, pela história, que a coisa foi então que cresceu, que se popularizou. E aí, dentro disso tudo, o que acabou acontecendo? Que eu já contei um pouquinho para vocês, né? Sobre essas interferências energéticas, né? Várias outras misturas de trabalhos, não sei o que lá. A coisa começou a ficar muito... misturada. Então, assim, entende-se quem joga um jogo de sorte também faz alguma coisa de ensinar como amarrar o marido, como pegar um namorado, como atrapalhar o fulano com a beltrana. E aí, que também são interferências negativas, porque nós não podemos interferir no livre-arbítrio de ninguém. Isso é contra as leis de Deus. Mas isso aconteceu, faz parte da nossa história. E a gente precisa entender e precisamos desmistificar e entender que porque uma pessoa vem falar num vídeo, uma terapeuta, que joga cartas, para quem não conhece, para quem tem uma vista curta, quem tem preconceito, quem tem crenças limitantes, quem não estuda, quem julga, quem está preso em crenças arraigadas, de doutrinas que engessam, que não ajudam a pensar, pode causar distorções, né? Dentro da terapia holística é uma prática, tá? Assim como Pitágoras, que vai ser um assunto de um outro vídeo, falando da numerologia, né? Que tem toda uma análise quântica diferente do número bruto, número 7, não sei o que lá, enfim, vou falar mais disso do outro. Também é uma prática terapêutica, assim como a astrologia também é uma prática terapêutica. A cartomancia também é uma outra prática terapêutica. E aí, dentro dessa questão que eu trago para os meus queridos clientes, amigos, porque vocês acabam virando muito, né, com o nosso trabalho aqui, quero trazer essas informações para vocês, porque a gente está vindo com toda essa proposta, esse desmistificar, esse trazer clareza e informações para vocês, porque tudo vai da intenção, né? Então, assim, não julguem, venha e sinta, sem julgamento. É assim que Jesus vem nos ensinar, sentir sem julgamento. Estude, leia, pesquise. Se permita, sem julgamentos, né? Você pode estar perdendo uma grande oportunidade de entrar, de se curar. As nossas intenções, Deus sabe o quanto elas são sinceras. A gente está aqui para ajudar, para colaborar. Porque nós passamos por esses processos e nos ajudaram. Mas sim, a desinformação é muito grande. Tanto que, se a gente olhar com um mundo mais matrix, mais materialista, muitos especialistas dizem que nós estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. O que é? Guerra da desinformação. Já está acontecendo. Fake news, mentiras, enganações. Eu falo uma coisa, ninguém sabe qual é a verdade, tomo vacina, não tomo, né? Então, essa confusão causa dúvida, que gera medo, que gera... E a gente acaba ficando preso, então, nessa densidade que nos puxa para baixo. A gente fica preso, gastando tempo, enquanto a gente poderia estar fazendo, estar estudando, aperfeiçoando.
Então, isso acontece em todas as áreas. Nessa área, não poderia ser diferente. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Usem o sentimento para trazer essa clareza, tá? É o sentimento. Você começou a sentir qualquer energia que te faça baixar a vibração, né? Ficar um pouco meio apreensivo, assim, tá? É um caminho errado, tá? Já não tem uma frequência boa. Agora, se você estiver obsediado, eles podem provocar que você fique assim, tá? Mesmo que não tenha nada. Então, por isso que é muito importante a gente estar fazendo limpezas energéticas, tirando as perturbações do campo, para a gente ter cada vez mais essa serenidade, essa racionalidade, esse equilíbrio, para a gente não fazer más julgamentos. Então tá, essa foi a história do baralho cigano. O mesmo dinamismo aconteceu com o tarô, né? Então, a mesma história que algumas pessoas entendem, fazem práticas associadas às revelações e tal, não. Agora eu quero falar o que é a minha proposta de trazer para vocês, tá? A proposta nossa aqui do nosso trabalho é através, e eu já estou desenvolvendo a minha técnica, tá? É a minha técnica. E logo eu vou apresentar para vocês, tá? É lógico, se vocês quiserem, né? Se vocês assim me demandarem, por isso que eu preciso que vocês me sinalizem, né? Os quereres de vocês pra gente dar atenção, prioridade, que eu vou gastar o meu tempo dentro daquilo que vocês quiserem, né? Mas estiverem pedindo, estiverem demandando. É uma proposta toda diferente, que é usando o jogo, as cartas, mas no nosso processo de cura, de trazer em que fase, em que momento, porque o que é a nossa proposta, que o nosso cliente sabe disso. A gente entende o processo de cura como um processo de equilíbrio de todos os chakras. Um processo de compreensão de como funciona o universo, um processo de compreensão de quem eu sou, de quem eu estou sendo. E não há caminho mais curto para isso, que não for a nossa autotransformação, o transmutar, o transcender essa realidade. Tanto que a nossa terapia é a terapia transpessoal. Não há caminho mais rápido para o nosso processo de cura que não for o nosso foco na nossa própria iluminação, na nossa compreensão das nossas questões, da nossa soltura das nossas crenças limitantes. Então, o jogo que nós vamos jogar aqui, ele vai ser, eu estou preparando, eu vou, certo, mostrar isso para vocês, ele vai ser muito direcionado nesse processo, para trazer revelações, que estágio, onde eu estou errando, onde eu estou travando, o que eu posso fazer, quais as revelações agora eu preciso, tá? Então, é um processo nosso de transformação igual cura, porque nós somos um consultório terapêutico, tá? E é isso que eu quero, né? Que vocês me sinalizem, né? O que vocês querem, que caminho eu devo tomar com vocês, o que vocês estão achando de tudo isso que eu estou trazendo. Vão trazendo as questões, vão colocando, né? Para a gente poder ir direcionando os trabalhos, né? Muitas coisas novas, nós estamos recebendo uma influência energética dos astros, dos planetas, de uma maneira tão intensa, tão forte, tão profunda, para a gente trabalhar o crescimento, a mudança. A gente vai precisar de muito apoio, muita orientação, porque seremos muito exigidos, nós estamos entrando dentro de uma frequência onde nós seremos muito exigidos. E quanto mais equilibrados nós estivermos, mais fácil vai ser passar por tudo isso, certo?
Então, acredito que os recados que eu gostaria de trazer para vocês, as informações de hoje eram essas. Eu espero que tenha sido clara, que vocês tenham compreendido. Sinalizem para mim, conversem, trazem pra gente se vocês estão gostando dessa, né, disso que eu estou trazendo, essa proposta toda, e a gente vai devagarzinho direcionando, a gente vai fazendo o que é necessário, né, para não desperdiçar o meu tempo, não desperdiçar o de vocês, e a gente continuar nessa crescente produtiva de tantas pessoas que estão sendo ajudadas, tantas pessoas que estão acessando a compreensão, a clareza, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!